Então, pessoal, povo querido, povo amado, vamos à nossa hora do texto, a hora da nossa meditação na palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá? Quero que vocês me acompanhem, porque eu estou aqui numa carta chamada Carta de 2 Pedro, tá bom? Uma carta incrível. E aqui o que nós temos visto até o presente momento, lembrando aqui que essas lives acontecem às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18 horas, tá bom? Então estou numa sequência aqui devagarzinho, sem pressa, às vezes lendo só 2 versículos e gastando muito tempo aqui com explicação, trazendo pautas dignas de reflexão e também trazendo algum tipo de aplicação para a nossa vida, tá bom? O que temos visto até o presente momento é o apóstolo Pedro aqui nesta carta de 3 capítulos, uma carta pequenininha, auxiliando pessoas com necessidades. Como é isso, pastor? Tenha calma aí. Preste bem atenção. O apóstolo Pedro está dividindo o que ele tem. Ele divide o que tem, no caso, a fé no Senhor Jesus Cristo, e divide aqui o que ele conhece, as informações, os fatos sobre a pessoa e sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quero deixar claro para vocês, né, que necessidade não é somente comer, beber e vestir. Claro que essas são as nossas necessidades básicas. Sem isso nós não vivemos. Mas existem sim outras carências, outras coisas na nossa vida que precisam ser satisfeitas. E o apóstolo Pedro, ele está lidando não com pessoas que estão passando por situações de miséria física, né? Miséria de dinheiro, miséria de alimento, miséria de roupa. Mas Pedro está passando aqui para compartilhar com os queridos e amados irmãos distantes dele geograficamente, coisas que necessitam que nós possamos aqui, de fato, compartilhar. No caso, obviamente, a fé. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer através desse canal, através aqui desse veículo de internet, né? Nós sabemos aqui o quanto que é difícil lidar com coisas nas quais nós não podemos confiar. Eu estou falando, aí a internet para, né? E aí cabe você voltar, às vezes a conexão cai aqui, eu tento voltar e repito de onde eu parei. Acontece. Mas nós estamos aqui para compartilhar aquilo que nós temos com os amigos, continuar compartilhando com a igreja, a fim de que a gente leia, ouça, pense, sinta, reflita, mude, cresça, evolua, tá certo? Essa é, de fato, a finalidade aqui dessas lives. Não tem outra coisa não, é falar de Jesus. Isso porque, no caso lá no tempo de Pedro, no tempo daqueles amados irmãos, eles estavam passando por momentos difíceis, né? Momentos difíceis para aqueles cristãos. A situação para eles era muito delicada. Estavam passando por perseguição, estavam passando aqui por fuga, sobrevivência e, claro, uma nova rotina. Me parece, por favor, aqui um detalhe, me parece que essa quarentena está nos trazendo a nova rotina, né? Parece que a gente está começando a se acostumar com a vida que estamos levando, né? Eu digo, por um lado, ficar reclamando da vida não vai levar a nada, né? Só desonra a Deus. Por outro, eu penso que a gente não pode se acostumar tanto, porque esse não é, de fato, o momento para se tornar o ideal para as nossas vidas, né? O que eu estou querendo dizer é que se reunir à distância, tentar fazer live, é aqui um quebra-galho, é apenas aqui uma forma da gente poder ter um paliativo técnico. Gostou aí, Aristeu? Gostou aí do meu linguajar? Né? Paliativo técnico, se a gente não pode estar fisicamente unidos, geograficamente próximos, a gente está apelando aqui pelos meios virtuais, né? Então, a rotina que aqueles amados irmãos estavam passando eram rotinas novas, eles precisavam se acostumar. Pedro, então, escreve uma carta falando sobre o conhecimento de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, ele esclarece cada vez mais, relembra sobre a obra de Jesus, sobre a sua vinda e sobre a sua vida como um todo, né? Lembra disso, a obra de Jesus, a sua vida e a sua vinda, tá bom? A promessa paciente, foi exatamente esse o título do sermão de domingo. Então, lembrando aí que os sermões, todos os sermões, estão sendo transmitidos aqui por esse canal aqui maravilhoso do nosso pastor Iago Martins, que é o 2D de Teologia, mas depois os nossos irmãos baixam o vídeo e colocam lá no canal da igreja, Igreja Cristã Evangélica de Sobral
tem todas as lives de 2 Pedro, se você quiser maratonar, maratone, né? Passa aí, quem sabe, uma madrugada. Pastor, eu tô sem sono. Assiste as pregações estudiantes, tenho certeza que você não vai perder o seu tempo. Se domingo eu falei sobre a promessa paciente, exatamente focando sobre a vinda de Jesus Cristo, hoje eu quero continuar, né? Eu quero poder falar sobre isso, quero poder continuar falando sobre todas essas questões. E eu quero hoje especificamente ir para 2 Pedro, capítulo de número 3, do verso 11 até o verso 13. Ou seja, poucos versículos, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 até o verso de número 13. Por favor, se você tem Bíblia, me acompanhe. Se você não tem, escute com a maior atenção que você puder me dar, tá certo? Diz o seguinte, eu quero ler aqui na Nova Versão Internacional as seguintes palavras do apóstolo Pedro para essa igreja aí espalhada por 4 cidades, né? Ponto, Galácia, Bitínia e Capadócia. Diz o seguinte, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Preste atenção, eu vou ler de novo para que isso fique impregnado aí na sua cabeça, tá bom? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Eu estou seguindo uma sequência lógica aqui de estrutura do meu sermão, tá bom? Em 2 Pedro, a lógica está sendo mais ou menos assim. A primeira parte é a hora da explicação, a segunda parte é o momento de reflexão, e a terceira e daí, e depois, e agora como viveremos. Essas 3 partes, me acompanhe, por favor, porque eu vou começar agora olho no texto. Vamos lá. A primeira coisa que nós observamos aqui, nesse pequeno trecho que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 11 até o verso 13, é um fato inevitável. Pedro inicia as suas palavras aqui dizendo, visto que tudo será assim desfeito, ele está falando do que ele acabou de comentar, né? Tem a ver com o domingo passado. E se você não viu, só basta dar uma lida na Bíblia, não precisa necessariamente você ver o sermão, né? Essa sequência é feita assim, ó. Se você está me acompanhando desde o início, massa. Se você chegou hoje, massa também, não tem problema. A palavra de Deus vai servir de alguma forma, essa é a nossa oração, e essa é a minha expectativa, né, ao falar dela para vocês, tá certo? Então, nós temos um fato, né, um fato inevitável. Para Pedro é um fato inevitável. Ele fala sobre a vinda de Cristo com uma certeza. E ele, então, ao passar essa informação para aquelas pessoas, ele quer também que essas pessoas compartilhem da mesma certeza, da mesma fé, da mesma esperança que ele estava tendo em seu coração. Se Jesus falou que iria voltar, quem era Pedro para duvidar dessa promessa? Pedro, então, compartilha, porque ele é um apóstolo, ele é aquele que continua o ministério depois de Jesus, e esse ministério vai continuando, vai se sucedendo até chegar a nós. Não temos mais nenhum apóstolo vivo hoje, né? O apóstolo que se diz apóstolo hoje é mentira, ele está enganando, que é só seu dinheiro, tá certo? Vou falar a verdade, apóstolos não existem mais no sentido como Pedro, como Paulo, como Mateus o eram, tá certo? Então vamos lá. O fato inevitável tem a ver com o dia do Senhor. Então, diante desse fato, né, o fato de que tudo será desfeito, é isso que ele fala, tudo será desfeito. Diante desse fato, ele faz uma pergunta. É uma pergunta retórica, uma pergunta que basicamente não exige respostas. Mas eu quero que a gente faça aqui uma reflexão sobre as possíveis respostas para a pergunta que Pedro faz. A pergunta é essa: que tipo de pessoas deveríamos ser? Que tipo de pessoas aqueles ouvintes de Pedro deveriam se tornar? Essa é a ideia, né? Que tipo de pessoas?
Diante da morte, né, tem um filme, gente, eu não lembro aqui qual o nome do filme. É um filme com Morgan Freeman e com Jack Nicholson. Eu não lembro se o nome é Antes de Partir, não me recordo. Deixa eu consultar aqui rapidinho, né? Antes de Partir. É, isso mesmo, né? Um filme de 2007 com Jack Nicholson e Morgan Freeman. E a ideia é basicamente dois senhores de idade que um ricaço descobre que vai morrer. Diante dessa percepção de que seu tempo estava se esgotando, o que é que ele faz? Ele vai fazer tudo o que ele não havia feito até então. Então ele viaja pelo mundo, gasta dinheiro, jantares incríveis, né? E etc. Muitas aventuras, corrida, pula de paraquedas. Então fica algum tipo de reflexão para nós, diante do fato de que as coisas vão se acabar, do fato de que tudo será destruído, desfeito. Que tipo de pessoas a gente deve ser? Gastadores, pastor, vamos gastar o dinheiro porque a gente não sabe se vai ver amanhã, vamos aproveitar cada oportunidade. Que tipo de mentalidade impregna dentro da nossa mente diante desse fato? Então, Pedro faz a pergunta e ele mesmo responde a sua pergunta. Ele fala que essas pessoas, os seus ouvintes, deveriam ser pessoas santas. Então, respondendo, que tipo de pessoas os seus ouvintes deveriam ser diante do fato inevitável de que tudo será desfeito? Ora, ele responde de que essas pessoas deveriam ser pessoas santas. A pergunta é, Monique, minha querida, o que é ser uma pessoa santa? Geralmente, pessoal, quando a gente ouve esse termo, essa terminologia santo, né, ou santa, geralmente não é coisa boa. Geralmente tem um tomzinho de piada, um tom de sarcasmo, um tom ali sei lá, de piadinha mesmo. Essa é a verdade, né? Ixi, que agora o pastor Miguel só quer ser santo, né? É isso que as pessoas falam. Mas quando Pedro trata sobre isso, ele fala de forma positiva, ele fala de forma de encorajamento, né? Ou seja, nós podemos nos tornar santos e devemos. É isso que Pedro está dizendo. Diante do fato da inevitabilidade da volta de Cristo, do fim do mundo, né? Do fato de que tudo será desfeito, ele nos chama, ele nos convoca a termos uma vida santa. A pergunta que fica é, o que é ser um santo ou ter uma vida santa? Será que é ter aquelas bolinhas, né, aquela auréolazinha, ou então aquelas fotos com a mente iluminada? Será? Não, não é bem assim, tá bom? O próprio Pedro nos dá aqui boas dicas. Eu quero enfatizar pelo menos uma delas, tá bom? Ele fala já desde que nós lemos no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, ele vai nos dar pistas sobre o que é que ele está falando acerca de santidade. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz que uma vida santa pode sim ser caracterizada por uma vida piedosa, né? Vixe, pastor, você não sabia o que era santa, ainda mais piedosa. Beleza. Piedosa tem a ver com uma vida reverente a Deus. Uma vida que leva Deus em consideração de verdade, tá bom? Uma vida santa tem a ver com buscar o conhecimento de Deus, ainda no versículo 3, né? Tem a ver com ser participante da sua glória e da sua virtude. Tudo isso tem a ver com santidade, ou viver uma vida santa, ou ser santo. O versículo 4, ele fala, eu gosto muito disso, que santidade tem a ver com fugir da corrupção mundana, uma corrupção gerada pela cobiça. No versículo 5, ele nos dá outra pista de que santidade, ou viver uma vida santa, é desenvolver um caráter cristão. E aí eu pergunto, né, Vivi, o que é um caráter cristão? Né? Ele fala, tem a ver com fé, tem a ver com excelência moral ou virtude, tem a ver com conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Todas essas características formam em nós um perfil cristão. Ou seja, quando olhamos para essas características, podemos ver claramente elas vindo, decorrendo do próprio Cristo. Né? Cristo é sim uma pessoa com todas essas características ou virtudes que nós compartilhamos agora nesse exato momento. Tem a ver também com lembrar constantemente do Evangelho. Mas deixe-me retirar apenas uma, tá bom, Luana?
Eu gosto de santidade como fugir da corrupção mundana. Vamos ficar com essa definição aqui, né? Das várias pistas que o próprio Pedro nos deu, né? Se o mundo vai ser desfeito, e se isso é inevitável, como viver? O apóstolo Pedro fala, vivam correndo, né? Vivam aí fugindo da corrupção do mundo. E aí não tem a ver com o planeta agora, mas tem a ver com a mentalidade. Fujam disso. Ser santo é se apartar daquilo que é errado, daquilo que é mal, daquilo que é perverso e se aproximar daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é amoroso, que é honesto, que é virtuoso. Que no caso é o próprio Deus, é o próprio Senhor, tá certo? Então santidade tem a ver com isso. Eu me afastar daquilo que Deus odeia e me aproximar do próprio Deus e andar de acordo com aquilo que Deus faz, daquilo que Deus ordena. Isso só é possível quando temos um coração mudado, quando temos uma santidade de fato dentro do nosso coração e não meramente no exterior, tá certo? Deixa-me dar aqui uma pausa para comentar algo. Tem uma determinada situação, inclusive Pedro estava nela, onde Jesus está ali com seus amigos, seus apóstolos, e ele vai comer, né? E os fariseus, tidos como religiosos, tidos como as autoridades naquela época, né? As autoridades que tinham status social lá em cima, começam aquele bafafá, aquele cochichado, né? Vixe, tu não viu não? Jesus e os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Para os fariseus, aquilo era um rito, né? Era um ritual de purificação. Toda vez que fosse comer, limpavam-se as mãos, não mera higiene, mas um rito de purificação. Jesus fala o seguinte, que o que corrói, ou que, deixa-me ver, o que apodrece o homem, o que torna um homem puro, melhor, o que torna um homem puro não é o que entra, mas exatamente o que sai. E é nessa fala que Jesus mostra que a maldade, que as coisas terríveis, não vêm de fora para dentro, mas de dentro do homem. E ele mostra que o coração do homem é de fato essa fábrica de imoralidade, de adultério, de violência, de ganância, de cobiça, de inveja e de tantas outras coisas. Primeiro a gente tem aqui, para depois a gente expressar pelas mãos, pelos olhos, pela boca e por aí vai. Então, é aí que eu quero fazer o comentário. Santidade tem a ver com troca de coração. O meu coração por si só é podre. E eu preciso de uma obra sobrenatural de Deus. Quem realiza essa obra sobrenatural de Deus é o próprio Espírito Santo, me fazendo enxergar e me fazendo crer, compreender a importância da pessoa de Jesus Cristo, de quem ele é e do que ele fez em favor de pecadores. Uma vez que eu creio em Jesus como meu Senhor, como o meu Salvador pessoal, meu, sabe? Destaque aqui para esse pronome, o meu Salvador. É aí que eu descubro, de fato, a vida vivida por Deus, a vida de Deus em mim. Se eu creio na obra de Cristo, eu sou crucificado com Ele, eu me uno a Ele em sua morte, para que eu possa me unir a Ele também em sua ressurreição. Quem crê em Jesus, crucifica a sua carne e vive uma novidade de vida. Eu, Miguel, desde 2004, tenho buscado viver essa novidade de vida, não por uma prática exterior, não é aquilo que eu simplesmente estou tentando fazer, eu não estou tentando simplesmente limpar o exterior. O Senhor é que me limpou o interior, e uma vez que a minha alma, o meu coração está diferente, agora eu amo e eu desejo também coisas diferentes. É verdade, eu ainda tenho aqui um eu que ama coisas que Deus odeia. Eu ainda tenho um eu interior inclinado naturalmente para a violência, para a impaciência, quem sabe aqui para o descontrole emocional e tantos pecados como outros que você possa ter, tantas tendências que você possa aí experimentar. Mas uma vez que Cristo trabalha em meu coração, agora é uma luta para que essas tendências ruins sejam diminuídas, percam a força, deixem de ser alimentadas para que eu possa obedecer ao Senhor. O que é que eu estou querendo dizer? É que viver uma vida santa não é penoso. Não é assim, eu não posso, que agora eu não posso mais fazer isso, né? Que eu não posso mais fazer aquilo. Não. Na verdade, isso é liberdade.
tá certo? A religião não, a religião por si só, eu tenho que fazer isso, é regra, 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 acima de regra, veste uma roupa em determinado dia do ano, período do ano, não come isso em determinado dia do ano, né? E, na verdade, para quê? Ninguém sabe nem explicar. É uma coisa vazia, é uma coisa externa que não tem condições de mudar aquilo que eu sou lá dentro. Então, a vida santa, essa busca por uma vida santa, só é realizada de fato por meio da obra de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Então, não é eu simplesmente tentar fazer as coisas com o meu próprio braço, com a minha própria força, tá certo? Então, é isso, né? Viver uma vida santa. E aí, o que esperar? Ele diz, o próprio Pedro, diz que nós devemos esperar o dia de Deus. O dia de Deus, mesma coisa que o dia do Senhor, não tem diferença aqui nas terminologias, no significado dessas terminologias, tá bom? A minha ideia é, como esperar então o dia do Senhor? Será que todo dia, 4h30 da manhã, 5 horas, eu tenho que acordar e dizer, rapaz, será que Jesus vai voltar hoje? Ficar com um binóculo, olhando para o céu, comprar um telescópio no shopping e ficar olhando. Não é isso. Viver à espera do Senhor não é isso. Não é simplesmente acordar e pensar, será que é hoje, será que não é, será que é hoje, será que não é? É mais do que isso. É mais do que isso, tá bom? Tem a ver aqui com apressar a vinda de Deus. O próprio Pedro nos fala, olha o seguinte, ó, versículo 11, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Gutenberg, que história é essa de apressar a vinda de Deus? Pastor Miguel, será que o senhor está ficando doido? Porque domingo o senhor falou que Deus tem seu tempo, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, etc e etc. Agora, como é que o senhor está dizendo que a gente pode apressar o tempo de Deus? Que história é essa? Vamos lá. Vamos respirar e vamos tentar relembrar. Quem não estava aqui domingo, tente aí acompanhar o raciocínio que o próprio Pedro nos oferece aqui no 3º capítulo. Ele vai dizer que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é para com 1000 anos, né? Ele coloca aqui um fato de que o nosso tempo certamente é diferente do tempo de Deus, inclusive eu dei até uma comparação da idade do ser humano e a idade do cachorro, né? O cachorro consegue viver 15 anos com muita dificuldade, porque 15 anos para ele é como se fosse uma velhice bem avançada para nós, seres humanos. Se a gente consegue fazer essa diferenciação de tempo entre os seres humanos e os bichos, ora, meus amigos, se nós conseguimos fazer essa diferença entre a idade nossa e a idade dos bichos, por que não faríamos uma diferenciação entre o tempo de Deus e o nosso tempo? É o próprio Senhor, através do apóstolo Pedro, que nos fala sobre toda essa questão. Então, Deus não está retardando de forma alguma a promessa. Deus não está aí enrolando a gente. Na verdade, esse tempo que Deus está dando é para um motivo, para que os seus possam encontrar arrependimento. Nós sabemos que nem todas as pessoas do mundo de fato vão se arrepender. É óbvio, eu passei aí 5 anos da minha vida trabalhando com presidiários, indo toda semana visitar para ler a Bíblia, orar com eles, conversar, aconselhar, sempre falando de Jesus, e é óbvio que eles estavam ali, e muitos dos meus ouvintes, talvez aí 80% a 90%, acredite se você quiser, saíam do seu tempo ali de reclusão, e aí ou voltavam para a cadeia ou morriam, queriam fazer assaltos, e aí eram baleados no meio do caminho, morriam, às vezes outros traficantes os matavam, e etc. O fim sempre era pior, e eu lamentei muito por isso, né? O fato é que as pessoas não estão se arrependendo, pelo menos todas não, algumas sim. E aí é o que está. Existem pessoas que vão se arrepender, o Senhor sabe, o Senhor controla, o Senhor governa tudo isso. É por isso, minha querida Monique, que nós oramos para Deus tocar no coração do fulano, para Deus transformar o coração da fulana. É ou não é? Sim, porque nós acreditamos num Deus que tem poder sobre o tempo, que tem poder sobre o coração das pessoas, onde Ele governa sobre tudo, e ao mesmo tempo nos faz responsáveis pelas nossas atitudes. Não sabemos como um lida com o outro, mas são duas verdades que o Senhor nos mostra por meio das Escrituras. Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos. Muitos são chamados, já ouviu essa já? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É legal essa ideia, porque
na época ali dos estudantes, ao procurar as escolas rabínicas, eles tentavam ali se colocar para que os rabinos ali pudessem... eles escolhiam um rabino, essa é a verdade. Eles escolhiam um rabino, então seguiam um rabino. Para Jesus não, não eram seus alunos que os escolhiam. Ele ia atrás, ele foi atrás de Pedro, né? Fazendo com que Pedro abandonasse ali as suas redes para segui-lo e se tornasse um pescador de homens. Então é Jesus que vai até o encontro das pessoas, é Jesus então quem escolhe os seus. Ele chama todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas quem é que vai? Todos vão. Ele chama e ele faz essa diferenciação. Eu vim para os doentes. A verdade é que todos nós estamos doentes, mas só alguns confirmam que estamos doentes de fato. É somente aquele que está doente, que carece, que clama pelo Salvador. No caso, só aqueles que são pobres de espírito que clamam ao Senhor, que os fará rico de verdade, tá bom? Então vamos lá. Como então apressar essa vinda? Essa é a ideia. A primeira coisa então, se o Senhor não volta porque ele está aguardando que os seus se arrependam, logo, como a gente apressa a volta de Cristo, como Gutenberg, como Isaac, me ajudem? Exatamente. Evangelizando, levando a mensagem de arrependimento ao maior número de pessoas. Porque quando esse número chegar na cota de Deus, aí, meu amigo, o tempo será abreviado, o Senhor voltará. Uma segunda forma de nós apressarmos a vinda de Cristo é orando. Vale, pastor, como assim? Eu posso dar vários exemplos, né? No domingo, geralmente no primeiro domingo do mês, a gente tem feito aí pela manhã, né? A gente come um pãozinho sem fermento, onde a própria palavra de Deus simboliza que ali é o corpo de Cristo moído por nós, e um copinho de vinho, simbolizando aqui o sangue de Jesus que foi derramado para que nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados e termos o nosso coração limpo, se tornando assim mais alvo, mais branquinho do que o giz de cera da tia lá na quinta série, tá certo? Qual a ideia? A ideia é que quando a gente vai comer o pão e tomar o vinho, a gente fala como igreja numa só voz, né? Maranata, vem Senhor Jesus. É uma singela, é uma simples prece clamando para que Cristo volte. Mas eu vou lhe dar um segundo exemplo, que esse eu tenho certeza que você vai lembrar. Se eu disser para você, já orou o Pai Nosso já na vida? Pois é. Orar o Pai Nosso é pedir para que o Senhor volte. Como assim, pastor? Nunca percebi. Pois é, venha o teu reino. Lembrou? Pois é, esse chamado do venha a nós o teu reino é exatamente um clamor para que Cristo volte. Então nós podemos apressar a vinda de Cristo quando nós oramos o Pai Nosso, né? Olha que interessante. E a terceira forma, vivemos uma vida santa. Isso já foi dito aqui essa noite. Ter uma vida santa é ter uma vida em espera, é assim, de alguma forma, apressar a volta de Cristo. 3 palavras-chave, então, Gutenberg, anote aí. Evangelização, oração, santificação. Né? Nós apressamos a vinda de Cristo, evangelizando, orando e buscando a santificação para a nossa vida. A segunda coisa, se a primeira coisa que eu vi e mostrei para vocês é que há um fato inevitável, né? Tudo será desfeito, há uma segunda coisa que eu enxergo no texto aqui. A segunda coisa tem a ver com tudo será desfeito. É isso que Pedro fala, é isso que Pedro escreve para esse povo aqui. Ele fala o seguinte: os céus serão desfeitos pelo fogo. Isso deve ser uma coisa terrível de se ver. Certamente ninguém... Ai, pastor, eu estou tão feliz porque os céus vão ser desfeitos pelo fogo. Eu acho que não. Eu acho que esse tipo de notícia não é aquela notícia que arranca um sorriso de uma criança, né? Oi, filho, você sabia que os céus vão ser desfeitos pelo fogo? Isso vai causar medo nela. E é exatamente isso que Pedro quer sentir. Ele quer ser aqui categórico. Ele quer mostrar que o fim, rapaz, o fim é terrível, viu? O fim é terrível. Os céus serão destruídos pelo fogo. E ele ainda diz mais: os elementos serão derretidos pelo calor. Nada bonito de se ver, nada bom para se esperar. E aí, o que é que a gente faz tudo isso? Né? Essa segunda verdade está aqui no texto, está clara. Os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos serão derretidos pelo calor. E a terceira e última coisa que nós vemos no texto que nós demos hoje, de apenas 3 versículos, é que tudo novo.
ele tem um todavia, bem grande aqui na minha nova versão internacional, né? Todavia, trazendo aqui uma ideia de contraste. Se nós temos uma má notícia, se eu tenho uma notícia que faz as crianças chorarem de que o mundo vai ser desfeito, que os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos serão derretidos pelo calor, se temos uma má notícia, ele faz um contraponto, ele traz um contraste, algo inverso, algo no avesso. Todavia. E esse todavia aqui está nos preparando para uma boa notícia. Que boa notícia é essa, pastor Miguel? São as promessas de Deus, meu amigo. Ele fala o seguinte, ó, esperando o dia de Deus, apressando sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos serão derreterão pelo calor. Todavia, olha só, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Pedro nos fala sobre as promessas de Deus. Deus prometeu aqui algo. A pergunta que eu faço é, prometeu aonde, pastor Miguel? Se você quiser anotar as referências, eu trago para você pelo menos 3. Ele escreveu isso, ele revelou isso em Isaías 65:17, quando as seguintes palavras são ditas. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65:17. Mas temos Isaías 66, verso 22, lá no finalzinho do livro, quando nos é dito o seguinte: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Ou seja, um tempo diferente do tempo que o povo estava habituado a ver, a pensar, a experimentar. E a última referência, onde Deus prometeu, é exatamente Apocalipse, que é João escrevendo um pouquinho mais depois, entrando aqui em coerência com aquilo que Pedro fala, aquilo que Isaías fala e tantos outros. João, o apóstolo do amor, que morreu, o único a morrer de velhice, né, dos apóstolos, está ali na ilha de Patmos escrevendo o Apocalipse, as revelações finais ali do Senhor. E ele diz o seguinte, no capítulo 21, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Exatamente essa a promessa. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Cara, que história, que ideia interessante. Eu faço aqui, tentando preparar para a reflexão, tá certo? Se no novos céus, na nova terra, habita a justiça, e nós sabemos que a justiça de Deus é perfeita, né? Não vai ter mais impunidade, não vai ter mais ladrão roubando o seu celular, gente aí roubando o estepe do seu carro, né? Nada disso. Tudo perfeito. A pergunta é, será que você é justo o suficiente para entrar nesse novo céu e nova terra? Faço outra pergunta, né? Semelhante, mas diferente. Quem é que poderá adentrar nesse novo céus e nova terra cheios de justiça? Quem? Vamos lá. Acabamos a primeira parte, hora do texto, a hora de olho no texto, né? O que é que o texto nos diz. Agora eu quero ir para a nossa segunda parte do sermão, hora da reflexão. E daí, pastor? Diante de tudo que o senhor falou, e aí? Né? Quero destacar aqui algumas coisas para vocês. Gente, do fundo do meu coração, eu espero não me embananar, tá bom? Porque para mim foi uma reflexão profunda, eu espero poder verbalizar aquilo que ainda está abstrato na minha cabeça, né? Aquilo que ainda está no campo das ideias. Vamos lá. Vê se vocês conseguem me acompanhar. O tempo descrito na Bíblia não é um tempo circular, tá bom? Do jeito que é agora, vai ser tal, foi antes, vai ser no futuro, né? Não é um tempo circular. O tempo na Bíblia é um tempo que chegará ao final, tá certo? Vai chegar ao final. O que ser, então, diante dessa história, diante desse fato? Ou seja, se nós sabemos que o tempo tem um limite, que a nossa história vai ter um final, como é que a gente lida diante disso? Eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, estudando no Liceu do Vila Velha, em Fortaleza, né? Tempos áureos, tempos áureos. E eu me lembro que na hora do intervalo, que eu carinhosamente chamava de recreio, eu falava muito de Jesus para as pessoas, né? O pessoal falava, Miguel, cara, por que tu não faz psicologia? Tu é o nosso psicólogo, né? E eu falava para as pessoas nos corredores, eu era apenas um jovem.
Eu ainda tinha muitos cabelos nessa época. E era legal, porque quando eu falava de Jesus, uma vez eu comentando com um colega, né? Esse cara, talvez até um dia ele assista essa live, né? Mas esse cara é um figuraça, aqueles figuraças da sala que todo mundo ria, aquele cara super engraçado. E aquele cara tinha uma história pesada para contar, sabe? Eu tô rindo aqui, mas a história era pesada. Esse cara tinha um nome muito peculiar. E aí, uma determinada vez, ele estava saindo do colégio, antes disso, tá bom? Bem antes disso. E aí um cara lá, um bandido, falou: "Ei, meu tal fulano de tal!" E os nomes eram parecidos. Ele falou: "Sim, eu era." Gente, o cara meteu bala nele. E parece que uns não pegaram e um pegou, né? O cara mirou na cabeça, ele fez assim e a bala pegou aqui debaixo do braço, meio que ficou alojada, não lembro, mas ele levou uns tiros. Gente, um cara que nunca tinha usado droga na vida. Um cara que nunca tinha feito um assalto à mão armada. Um cara inocente. Confundiram ele. Esse cara desenvolveu várias crises, né? O cara passou, sei lá, meses trancado dentro de casa, com medo. Como é que o raciocínio de uma pessoa normal fica depois disso, né? Você ser confundido aí com um meliante. Esse cara passou perto de morrer. É isso que eu tô querendo falar. E eu tava lá estudando com ele no ensino médio, e eu falando de Jesus: cara, a tua vida, Deus te deu mais um dia de vida, cara, Deus te poupou, bicho. E eu comecei a falar sobre como a vida era valiosa, como Deus tinha te dado mais um momento e tal. Só que eu fiz tudo errado, gente. Eu não falei o que era para eu ter falado, né? E foi um tempo, todo o meu recreio, né, todo o meu intervalo no colégio foi dedicado a ele, para que ele pudesse pensar sobre a reflexão da vida, e eu esperava que ele entregasse toda a vida dele para Deus. Mas no outro dia não foi isso que ele fez. Ele conversou comigo: "Miguel, pensei muito sobre o que você falou. E eu cheguei à seguinte conclusão: cara, agora eu vou para todas as festas que eu puder, eu vou beber todas que eu puder, eu vou cair na farra, eu vou curtir a vida, porque a vida é breve." E eu fiquei com cara de babaca, né? Eu fiquei com cara de trouxa, porque o tiro parece que saiu pela culatra. O que eu queria que ele fizesse foi exatamente o oposto que ele fez. Então, culpa minha também, porque eu não falei corretamente, né? E a inexperiência também é triste para nós. Mas o que eu quero dizer é que muita gente tem o comportamento que esse meu amigo do colégio teve, né? Diante da brevidade da vida, ao saber que sua vida vai acabar, fazem as piores coisas, né? Carlos Jefferson e alguns jovens aí que me acompanham, quem lembra aí do seriado Breaking Bad, né? Pois é, domingo fizeram referência aqui ao Heisenberg, né? Pois é, nós temos um seriado aí onde um professor de química, professor Walter White, né? Ele descobre um câncer terrível, tem poucos meses de vida, e aí, sabe o que ele vai fazer? Ele pensa: poxa, cara, sou um cara inteligente, vivi a minha vida todinha aí fazendo certo, minha família toda miserável aqui, vou morrer, não vou deixar nada para eles. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender droga. Pois é, tem gente que diante das circunstâncias se desesperam e aí tentam pisar no acelerador e mal sabem elas que vão de cara no poste. Essa é a verdade. Então, diante da brevidade da vida, o que é que... Olha o travesseirinho do velho aparecendo. Vou baixar... Oh, pronto. Legal. Diante da brevidade da vida, o que pensar? Ao sabermos, ao constatarmos que a nossa vida vai ter fim e de Cristo vai interromper esse tempo como nós entendemos agora, o que fazer, brother? E então parece que a gente só tem duas alternativas. Ou a gente busca mais ainda a Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, ou a gente entrega de fato todo o nosso coração, todos os nossos dias a Deus, ou a gente abre ali o ralo e deixa a nossa vida escorrer cada gota. Os prazeres, é como dizia Natália: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a ideia. Então, o que é que o Senhor quer de nós? Eu penso que lidar com a brevidade da vida, saber, por exemplo, que você tem uma doença terminal e que vai morrer daqui a 6 ou 7 meses, talvez faça você mudar muito. Talvez, se você tem dinheiro, você vai curtir aí o mundo, viajar para onde você não foi. Mas o que Pedro fala é: conheça a Deus acima de tudo. Diante da brevidade da vida, diante da brevidade do tempo, nós precisamos buscar mais ainda ao Senhor. Traga uma outra reflexão para nós, tá certo? É o tempo de Deus, o nosso tempo. Talvez essa ponta não tenha ficado ligada, estejam pontas soltas. Como conciliar o tempo de Deus e o nosso tempo?
Bem, essa pergunta é uma pergunta muito complexa, mas eu desejo pelo menos dar uma luzinha, nem que seja de vagalume só, para a compreensão ah, desse tópico, para que reflitamos, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo também, tá certo? Tentar explicar aqui em palavras aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso. Deus tem um tempo, e o tempo dele é eterno, 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos. Deus tem o seu tempo, o tempo perfeito é o tempo dele. A grande questão é que, diante desse tempo perfeito e eterno, o nosso tempo não vale de muita coisa, né? Eu tenho 31 anos, o que é que vale 31 anos diante do tempo de Deus? Pensa comigo, não é nada, essa é a verdade. Então, se o tempo de Deus é eterno, se o tempo de Deus é soberano e é definitivo, o que é que eu faço da minha vida, o que é que eu faço do meu tempo? Eu faço do meu tempo algo que sirva ao tempo de Deus. Não estou conseguindo? Tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim. A ideia é que, se Deus tem um tempo para voltar, e se nós podemos de alguma forma apressar o tempo de Deus, eu penso que a evangelização seria a melhor forma de nós vivermos para Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, se o Evangelho é a notícia de Jesus Cristo, sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de que através dele podemos sim ter perdão de nossos pecados, se de fato nos arrependermos de nossos pecados e crermos nele como nosso Senhor, se essa notícia ela é a maior notícia do mundo, o tempo que eu posso ter para remir, para aproveitar por cada oportunidade, é vivendo, pensando, cantando, orando, refletindo, falando e compartilhando com o maior número de pessoas que eu puder sobre esse Jesus. É por isso que eu faço esse encorajamento aí. Gente, está na hora, vamos lá, espalha esse live, manda o link para todo mundo, tem familiares que precisam, tem isso. E como me alegra, né? Por exemplo, a Luana. Ah, pai, tô aqui com a dona Dorinha, né? Minha mãe, tá ali a dona Dorinha, tá ali a Luísa, tá ali a Vanessa, todo mundo ali na sala. Cara, isso me alegra o coração. Isso me alegra o coração. Quando eu sei, por exemplo, que a Bia está lendo a Bíblia com as sobrinhas, isso me enche o coração. Quando eu sei que o Carlos Jefferson está lendo a Bíblia, fazendo culto com os pais dele lá em Crateús, isso encharca a minha alma. Entende? Porque cabe a nós, cada um de nós, falarmos cada vez mais desse evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Eu falo no início e fala agora, o nosso tempo só será um tempo bem vivido, uma vida bem vivida, se nós, de fato, vivermos para o Senhor. Se nós sermos transformados por esse evangelho maravilhoso e se nós mostrarmos para outras pessoas como encontrar essa transformação vinda de Deus, através da pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E foi isso que eu cantei para vocês, né? Ó, se o Senhor não edificar minha vida, se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistiram, roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, o que é que ficou? Veja o que restou. Vida vazia. Vida sem razão, é isso que a música fala. Sem gozar comunhão com Jesus. Olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal. Mas ele canta na segunda parte, né? Mas se Cristo edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro. Quem é que me amou? Quem foi que chegou e me amou primeiro? Senão o próprio Senhor. Entende? E uma paz que permanece lá no fundo. Gente, que música linda. Salmo 127, Grupo Logos. Escute essa canção aí, viu? Escute essa canção e chore. Chore no seu quarto em posição fetal. Né? E ele fala, né? Vida vivida, vida e expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor. E ele então chama os seus ouvintes, né? Deixa Cristo edificar. Deixa Cristo edificar, uma nova vida nascerá, sim nascerá, sim nascerá, sim nascerá. Então, o meu tempo, o tempo da minha vida, ele só tem de fato valor, não quando eu vivo do jeito que eu quero e nos meus prazeres, nas minhas ideias, seja lá quais forem, mas quando eu entrego o meu tempo para o Senhor e vivo da forma que Ele quer, quando eu trago minha vida, meus talentos, os meus dons, para que o Evangelho de Cristo também seja anunciado ao maior número de pessoas possível. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre esse novo tempo, tá bom? Falei sobre a brevidade do tempo, sobre o tempo de Deus, e agora eu quero falar sobre o novo tempo.
o novo tempo, que é a eternidade, né, que é novos céus e nova terra, fala lá que é onde habita a justiça. Deixe-me fazer uma reflexão sobre isso. A justiça é uma necessidade para nós. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando nós vemos uma injustiça acontecendo, o nosso coração se dói. Uma vez que a gente vê os nossos filhos, por exemplo, sofrendo uma agressão injusta, que sentimento cabe em nosso peito? Os mais terríveis possíveis. Se o Senhor não nos controlar, podemos fazer a pior besteira do mundo, né? Então, o senso de justiça, a necessidade de justiça, é algo que lateja, que pulsa em nosso coração. Tá certo? Que pulsa em nosso coração. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A gente sim, qualquer um de nós, tem um senso de justiça, nem que seja um senso de justiça corrompido, mas temos. Temos um anseio pela justiça, nem que seja mais parecido com vingança do que justiça, mas quando nós sabemos que tem alguma coisa errada no mundo, a gente sente. E a gente fala, isso é injusto. A pergunta que eu faço é, quem disse que isso é injusto? Quem disse que isso é injusto? Ora, se a gente é fruto do acaso, se uma explosão foi que nos criou, se a gente evoluiu de um ancestral em comum aí, do macaco, por que justiça é importante? A não ser que a gente não seja fruto da evolução. A não ser que nós não sejamos fruto do acaso, e que o acaso, porcaria nenhuma, vai nos proteger enquanto nós andarmos distraídos. Tá certo? A não ser que nós sejamos fruto e obra de um Deus criador, consciente e justo. Toda essa ladainha aqui, permitam-me aqui a expressão, é para dizer que Deus é justo e que a gente necessita que Deus seja justo. Porque essa historinha aqui de que Deus é amor, e esse amor aqui vai passar a mão na cabeça dos pecadores, vai passar a mão na cabeça daqueles que fazem errado, diminui Deus. E na verdade, diante de um Deus que não é justo, tudo que teremos é um Deus tirano. E se Deus não é justo, o que é que garante que esses novos céus serão bons? Se Deus não é justo, o que é que garante, então, que o porvir, que o Evangelho traz boas notícias? Se Deus vai fazer aí, dar um jeito de cada um ser perdoado, ainda que estes não queiram, ainda que estes não clamem por seu perdão, ainda que estes não se arrependam, cadê a justiça? Cadê, então, a justiça de Deus? Ora, o que eu estou dizendo é que esses novos céus e nova terra terão justiça porque Deus é justo e a justiça é uma necessidade nossa. Digo ainda mais, a justiça é uma esperança nossa. A gente olha para o mundo e vê, cara, tem pobreza, tem gente passando fome, e isso não é justo, ainda que eu não fale, ainda que eu não pense com essas palavras, mas eu sinto, isso não é justo. Não é justo com que os filhos morram antes dos pais. Para falar a verdade, não é nem justo que exista a morte. No fundo, a gente agoniza esse tipo de sentimento. Então nós carecemos, nós precisamos que Deus seja justo, que seja a régua de medir todas as coisas. E diante desse Deus justo, meu amigo, aí então é que eu pergunto, quem de nós poderá adentrar nesse novo céus e nova terra? Quem de nós é tão justo para habitar na justiça? Quem de nós? E aí então a parte onde essa reflexão armou aqui o caminho e montou o palco para a vinda da estrela principal. É Cristo o protagonista. É Jesus Cristo que, enquanto estava aqui nesta terra, usou da melhor forma possível o seu tempo. Sem ansiedade e sem irresponsabilidade ou procrastinação. Era alguém, por exemplo, que acordava de madrugada para orar ao Pai. E enquanto as pessoas estavam se acomodando, Jesus, bora, vamos para outros cantos, eu tenho que pregar o Evangelho, que foi para isso que eu vim. Ele não desperdiçou nenhum momento de sua vida. Ele, como Pai da eternidade, Cristo Jesus, entre nós, aproveitou bem o seu tempo. O tempo de Cristo foi um tempo para evangelizar. Foi um tempo para falar de sua obra, para falar do seu reino, para chamar pessoas ao arrependimento, para chamar as pessoas a crer nele. E é Jesus Cristo que é de fato a justiça escancarada de Deus para nós. É em Cristo, na sua cruz, que nós podemos ver como Deus pune o pecado fazendo justiça. Percebem? É em Cristo que nós
a justiça escancarada de Deus para nós. Digo ainda mais, é exatamente na cruz do Senhor Jesus Cristo, onde tudo isso fica muito mais claro, quando Deus pune Cristo, o seu Filho, por causa dos pecados. Ele se fez pecador por nós. Alguns sermões eu dei aqui o exemplo de Barrabás. Quando Barrabás, o criminoso, o assassino que fez rebelião ali, estava condenado à morte, condenado à crucificação, mas no tribunal foi oferecido à multidão que escolhesse Barrabás ou Cristo, né? Ou Jesus. Então a multidão, cheio de fervor, clamava em uma só voz: solta Barrabás, muitas vezes, de atitude, de coisas que eu falei, de coisas que eu já fiz, eu me envergonho profundamente, de modo que eu não tenho justiça suficiente para chegar nesse reino de luz, nesse novo céus e nova terra onde habita a justiça. Eu não tenho justiça em mim, essa é a verdade. Eu sou um injusto. Mas trago boas notícias. As boas notícias é de que Jesus Cristo, o justo, 100% justo, padeceu no lugar de injustos para que injustos pudessem receber a justiça. Como é que as coisas acontecem na prática? Quando alguém crê em Jesus Cristo como Senhor, ele imputa, ele acredita, ele doa a sua justiça e pega a nossa injustiça para ele. Há uma troca ali. A minha injustiça foi paga na cruz. E a justiça dele é transferida para mim. É só assim que eu, então, posso ser alguém aqui capacitado para viver a justiça. Ora, irmão, se o reino fosse de justiça, nós fôssemos injustos, nós estragaríamos esse reino. Nós ficaríamos infelizes eternamente nesse reino, porque gostaríamos, pensaríamos, amaríamos coisas que não tem lá. Então o céu seria o próprio inferno. Essa é a verdade. Mas se nós fomos justificados, declarados justos por Cristo diante de Deus, e se Ele põe em nós a justiça dele, Ele está nos preparando para o seu reino de justiça. Ou seja, para entrar nesse reino você precisa ter de Jesus. Você precisa ter Cristo. Não basta simplesmente deixar um legado saudável, ser um cidadão de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa espalhando bondade, honestidade e igualdade no mundo. Não basta. Isso não é suficiente. O que é suficiente é ter Cristo como seu justificador. Somente assim você de fato encontra o novo céus e nova terra. Só assim de fato a notícia de novos céus e nova terra serão uma boa notícia para você. Eis aí o Evangelho. Mais uma respiração e vamos para o nosso terceiro, último e menor momento dessa noite, a hora da aplicação. E agora, Gutenberg, como viveremos? Primeiro lugar, a palavra nos fala sobre ser. É o nosso ser. É quem nós devemos ser que a palavra está tocando. Né? Não somente o que é que eu devo pensar, não o que eu devo sentir. Não é só isso, é o que eu devo ser. E a palavra nos mostra que eu preciso ser uma nova criação, uma nova criatura para de fato adentrar no novos céus e na nova terra. A palavra também toca no fazer. O que fazemos também conta. Pastor, mas o que é que a gente deve fazer? Ora, o nosso fazer, o fazer cristão, não é um fazer ocioso, não é um fazer passivo. Não, o nosso fazer é um fazer ativo. A nossa espera é fazer. Fazer, espera. Né? Pastor, o que é que a gente deve fazer? Esperar. Mas lembrem, a nossa espera não é uma espera irresponsável. É uma espera onde a gente está buscando cada vez mais se tornar a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso varão perfeito, o nosso homem ideal, que é filho de Deus, mas também é homem como nós, com exceção dos nossos pecados. Ele é santo, santo, santo. Então, a palavra fala no que nós devemos ser, ela também nos instrui sobre quem, ou sobre o que nós devemos fazer e sobre o que nós devemos desejar. Então, eu preciso desejar o céu, o novo céu e a nova terra, essa pátria celestial que me aguarda. Eu preciso ansiar por isso. E uma vez que os meus desejos estão no Senhor, e os meus desejos estão ligados à eternidade, essas tentações aqui passageiras não vão ter tanto valor.
eu vou conseguir aproveitar as coisas dessa terra, mas aproveitar da melhor forma possível, não vou me apegar a nenhuma delas. Eu vou ser grato a Deus, mas eu vou ser desapegado, porque isso tudo vai passar, sabe? O nosso visual, né? Toda a nossa beleza vai passar. E o que a gente está plantando para a eternidade é o que vai ficar de uma vez por todas. É o próprio Senhor Jesus que diz que a gente não deve investir naquilo que perece, naquilo que as traças podem corroer, naquilo que pode ser enferrujado, né? Aquilo que pode ser roubado, mas aquilo que está no céu. A gente tem que investir naquilo que é no céu, porque lá nem traça, nem ladrão, nem ferrugem vão tocar. Então, onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E toda a minha fala, na minha aplicação, é para dizer uma coisa só com vocês, tá certo? A palavra da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, a proclamação do Evangelho, toca em todo o nosso ser. Quais as implicações disso? Que não basta simplesmente querer Jesus para algumas coisas e não para outras. Significa que nós devemos desejar que todo o nosso ser seja impactado pelo Senhor. E só vamos desejar isso se nós chegarmos à conclusão de que todo o nosso ser foi afetado pelo pecado e, de fato, todo o nosso ser é corrupto diante de Deus. Quando eu falo todo o nosso ser, eu estou dizendo que meus pensamentos diante de Deus não são perfeitos. Meus desejos diante de Deus não são perfeitos. Minhas atitudes diante de Deus não são perfeitas. A forma como eu falo, às vezes o tom que eu falo, às vezes não são perfeitos. Às vezes vou botar o Apolo para dormir e quando eu vou orar lá na barriguinha dele, na cabeça dele, eu falo: Senhor, me perdoe. Me perdoe por ter sido um mau pai. Me ajude a ser um pai melhor. Ora, se eu consigo enxergar que diante de uma criança tão pecadora quanto eu preciso melhorar, quanto mais diante de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, só vamos pedir para que o Senhor mude tudo em nós quando nós nos enxergarmos podres e pedimos para que o Senhor nos salve. Só quando nós nos enxergarmos doentes é que vamos clamar pelo Salvador. Portanto, eu desejo que cada um de vocês possa hoje ainda, enquanto dá tempo, clamar a Jesus Cristo para que Ele mude, para que Ele perdoe os seus pecados e mude você por inteiro. Te dê uma nova vida, te dê a justiça que só Ele possui, para que você possa se acostumar com a justiça vindoura, a justiça do reino, onde a justiça habitará para sempre. Clame. Não, pastor, mas você não sabe o que é que eu fiz, não. Eu não sei, e eu vou falar a verdade, viu? Eu não sei se eu quero saber o que você fez, mas eu sei o que Jesus fez. E a obra de Jesus é maior do que tudo o que nós podemos viver hoje, tá certo? Quero lhe convidar aqui para orar. E deixo mais uma vez, repito mais uma vez, clame ao Senhor por perdão de seus pecados, clame a Jesus para que Ele possa ser o seu salvador pessoal, tá bom? O meu, lembra desse pronome, o meu, será que Ele é o seu? Pense sobre isso. Feche seus olhos e ore comigo.